E para falar um pouco mais sobre o assunto, convidamos Jorge Werneck, que é pesquisador em hidrologia da Embrapa Cerrados. Boa tarde, Jorge. Muito obrigada mais uma vez pela participação aqui com a gente. O que a gente veio aí na matéria e que está acontecendo aqui em Brasília é uma briga entre órgãos internos do governo e ninguém acha uma solução. Certo não seria buscar uma solução para esse problema? Com certeza. Essa questão de multa para um, multa para outro, o importante mesmo é que eles se entendam, conversem e estabeleçam procedimentos para, em caso de acidentes ou em casos de necessidade, o governo e os órgãos consigam atuar de forma mais rápida para poder evitar esse tipo de problema, como que aconteceu aí na Bacia do Paranoá. Que providências devem ser tomadas mais urgentes? Primeiro é a comunicação, né? Assim que acontece algum tipo de problema, algum tipo de acidente, isso precisa permear os órgãos, precisa se estabelecer um plano de contingência, precisa ter antecipadamente, se acontecer isso, o que eu preciso fazer? Preciso botar uma bomba, preciso desviar o esgoto, preciso ter uma barragem para segurar esse esgoto e não lançar isso imediatamente dentro do rio para que dê tempo para que as ações sejam tomadas. Então, tudo isso precisa estar muito acertado entre as instituições antes que os acidentes aconteçam. Isso é planejamento, para quando essas coisas acontecerem, a gente evitar problemas e prejuízos à sociedade. E depois que acontece, imediatamente deve ser feito? Quando acontece, mais uma vez, as pessoas têm que assumir suas culpas, né, e fazer de tudo para que isso não aconteça novamente. Isso é que é o principal, né? Essa questão essa briga, se vai ter multa, se não vai ter multa, quem foi, quem não foi, isso não é o mais relevante. A gente precisa entender realmente quais são as responsabilidades. Obviamente, todos aí têm responsabilidades, inclusive o IBRAM, que é quem dá o licenciamento ambiental para que as coisas funcionem e aconteçam dentro do Distrito Federal, para que realmente eles trabalhem de forma harmônica entre SEB, ADASA, IBRAM e CAESB, para que isso Agora, funcione de forma a gente vive adequada. em Brasília, no Distrito Federal, essa crise hídrica. Como é que a tendência é diminuir mesmo a água? Existe a possibilidade disso acontecer de novo nesse sentido de o presidente da DAS acha que não, a gente viu na matéria, mas assim, com pouca água tem o risco de ter pouco escoamento ali e o esgoto ser jogado e acontecer de novo alguma coisa nesse sentido? O que acontece é que, como a gente vê um aumento da população muito grande e às vezes de forma desordenada, né, a carga de esgoto aumenta, por mais que a CAESB faça esse serviço de reduzir a carga de nutrientes desse esgoto para lançamento dentro dos rios e para que isso seja diluído, com menos vazão nos rios, que é o que a gente tem verificado também nos últimos anos, a tendência é que a tensão aumente, a necessidade de gestão aumente, a necessidade de conversa, de integração entre as instituições e ações para uma gestão adequada dos recursos hídricos e do uso do solo também, isso tem uma tendência a aumentar, é o que a gente tem verificado nos últimos anos dentro do Distrito Federal. Isso, obviamente, também depende de investimentos. Agora, a gente fica pensando, com toda essa problemática e falando do Lago Paranoá também, existe risco, por exemplo, para o consumo da água, como se pensa em fazer agora nesse período de crise? Não, assim, todas as ações, todas as medidas têm que ser tomadas para que isso não aconteça. Há um monitoramento da qualidade da água, há um monitoramento da qualidade da água que é fornecido ao cidadão, então eu diria que o risco é mínimo. Obviamente, quando a gente tem menos água, mais uma vez, o nível de gestão, o nível de acompanhamento, o nível de monitoramento precisa aumentar. E fiscalização também, obviamente. A sociedade tem que estar alerta e informar os órgãos. Essa questão da informação, ela tem que fluir de forma bastante acelerada para que as ações sejam tomadas em tempo. Muito obrigada, Jorge, pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço.